Om Jnana-timirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayi Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez, para então dar início à leitura do livro Gopi Gita. Aproveitando essa data muito auspiciosa para dar início ao estudo desse livro, que é o dia do desaparecimento do meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que fez justamente um comentário sobre o Gopi Gita. O Gopi Gita, ele é a canção das Gopis, que foi descrita no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, por Shukadeva Goswami. Só que ali no Srimad Bhagavatam você só tem apenas os versos, você não tem a explicação do que significam os versos, quais os humores que existem por trás desses versos, que gopis estão falando e principalmente os diferentes ângulos pelos quais nós podemos ver, né, e entender e sentir essa canção que as gopis cantaram durante a Rasa Lila com Krishna. Ou, para ser exato, o momento em que Krishna deixa a Rasa Lila. Tá? Bom, eu vou começar lendo então um prefácio do livro, que foi escrito pelos editores, não foi escrito pelo meu mestre, Srila Gurudeva, para vocês poderem entenderem um pouco mais sobre o assunto, antes da gente começar propriamente lendo o Gopi Gita. Tá? Para quem quiser fazer um estudo um pouco mais superficial, no sentido de só conhecer os versos, tem já uma playlist, tem uma playlist que é do Srimad Bhagavatam, do 10º canto, aqui no canal, e vocês podem, inclusive, ouvir, né, a leitura do Gopi Gita, mas ali não há nenhum comentário. Tá? Eu só faço a leitura dos versos de acordo com o Srimad Bhagavatam. Mas aqui nesse estudo, nós vamos ter a oportunidade de ir muito profundo. Tá? Então, é um livro extremamente rasika. Rasika significa o quê? Significa um livro que vai
nos revelar toda a rasa, ou seja, todos os sentimentos transcendentais do relacionamento entre Krishna e as gopis. Tá? E isso é um indicativo, né, de que o meu Gurudeva, ele com certeza foi um grande divisor de águas dentro do movimento de Mahaprabhu, porque até então ninguém havia feito uma publicação desse nível, revelando as sutilezas dessa canção feita pelas gopis. E assim como esse, existem muitos outros livros através dos quais o meu Gurudeva ele pôde aprofundar de uma maneira quase que inédita, né, para não dizer muitas vezes inédita mesmo, o que as profundezas, né, do que é Bhakti Rasa. Tá? Mas se você ainda é um leigo, se você ainda não conhece o básico das escrituras, se você ainda não passou por outras playlists aqui do canal, se você não estudou outras aulas, eu aconselho que você faça isso antes de você ouvir essa série de aulas sobre o Gopi Gita. Porque não é que seja proibido, que não vai ter nada que ninguém possa ouvir, mas simplesmente para você entender com mais profundidade, não entender racionalmente as minhas palavras, mas captar de fato o sentimento e a conclusão filosófica que tem por trás, né, dessas palavras, é necessário que você tenha uma base. Tá? Então, eu sugiro que você antes ouça a série do Bhagavad Gita, eu sugiro que você ouça a do Uddhava Gita, eu sugiro que você assista também a do Vedanta, a série sobre Raganuga Bhakti, a série sobre Radha Tattva, sobre Guru Tattva. Tá? Praticamente, você pode colocar aí umas 5, 6 séries de aula que você precisa ouvir antes de ouvir essa. Tá bom? Se por acaso toca o seu coração, você está muito curioso ou curiosa e você quer realmente acompanhar essa série, você acha que ela vai ser benéfica, você tem esse direito, não é uma proibição, apenas uma recomendação, tá ok? Bom, então é importante também um outro aviso muito importante, que agora eu criei uma plataforma de apoio ao canal, de apoio ao meu trabalho, à minha missão, ao meu serviço devocional, à humanidade, ao meu mestre, a Krishna, para que você possa fazer uma contribuição mensal. E o endereço está aqui na arte do canal, na capa do canal. Quando você acessa, tem ali o link para você entrar lá no meu site, bvmahavirmaharaj.com/apoie. E lá você vai encontrar algumas opções de doações, de valores de doações que você pode fazer mensalmente. Ali você vai fazer uma assinatura e essas doações elas vão automaticamente debitando, sem que você precise ficar tendo que se lembrar, né, enfim, ou fazer, né, de maneira mecânica todo mês. Então você, de acordo com o seu padrão, com aquilo que você pode, se você gosta da minha missão, se você admira o meu trabalho e quer me dar um apoio, é realmente necessário. Eu, como monge, não tenho trabalho, não faço negócios e dependo exclusivamente das doações, tá bom? É isso. Se você também gosta das aulas, deixa um like, né, faz algum comentário, isso ajuda o canal a ter mais relevância. Eu não gosto de toda aula ficar falando sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que a pessoa já tem que ter uma consciência, tem que fazer espontaneamente, mas de vez em quando eu sempre volto a lembrar, porque ajuda assim outras pessoas também terem acesso, né? Promove o canal, ajuda também as pessoas que estão chegando verem que tem o respaldo, que tem pessoas gostando, acompanhando, tá? E não é pelo número de views que as pessoas vão julgar, mas é pelos comentários, é pelos likes, é pelo aquele esforço maior que você depositou ali, demonstrando que você realmente aprecia, que você gosta. Tá? Então isso é muito importante, tá? Para poder ajudar nessa missão. Você pode fazer parte dessa missão de pregar, né? de propagar a mensagem do Vedanta, a palavra de Krishna,
né? Ou seja, a cultura védica, de modo geral, você pode fazer parte disso de uma maneira muito simples, né? Basta que você dê um suporte, um apoio para as nossas redes sociais, no Facebook também, no Instagram, e assim a gente vai caminhando junto, porque o mundo realmente precisa de ouvir essa mensagem. As pessoas realmente precisam, e essa é a era dourada de Mahaprabhu que está começando. Mahaprabhu está dando muita misericórdia. E só para lembrar vocês que no Bhagavad Gita, Krishna diz: aquele que prega, né, a minha palavra, ele é o mais querido para mim. Tá? Então você pode se tornar também um pregador, uma pregadora, mas indiretamente você pode ajudar, né, os pregadores a levar essa palavra, a levar esse entendimento, tá bom? E eu conto muito com vocês para isso, tá bom? Muito bem. Dito isso, eu vou começar então a fazer a leitura do prefácio, e assim a gente vai aos poucos adentrando nessa maravilha, né, que é o Gopi Gita. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com as sutilezas do relacionamento entre Krishna e as Gopis, principalmente entre Krishna e Radharani. Nós precisamos ir cada vez mais profundo, mais sutil, entendendo as variantes, né, os diferentes sabores que existem nesse relacionamento entre eles. Tá? E um estudo desse aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, ele é inédito no Brasil. Tá? Só o meu canal tem esse estudo do Gopi Gita com essa profundidade até então. Tá? E assim eu pretendo manter. Agora, esse ano que a gente está entrando, esse é o ano do centenário do meu Gurudeva. Tá? É o ano de 2021. Para quem está ouvindo essa aula no futuro, né, já não vai mais fazer sentido, mas de qualquer forma, para quem está ouvindo agora, eu vou começar esse ano todo a ler só livros do meu mestre, tá? Em homenagem ao ano do centenário dele. Tá bom? Então, começando pelo Gopi Gita. Vai ser só néctar. Prometo para vocês que vocês vão mergulhar dentro de um oceano de néctar e vão se deleitar com a riqueza de detalhes, de informação, de sentimentos, de humores que Srila Gurudeva revela. Tá bom? Muito bem, então. A palavra, começando a leitura então aqui do prefácio. A palavra em sânscrito, Veda, significa personificação de todo conhecimento, tanto espiritual quanto material. Tá? A sabedoria mais elevada e sublime encontrada no conhecimento védico, que foi passada, né, para nós aqui nos tempos modernos, desde o começo da criação, através de uma corrente inquebrantável de mestres espirituais e discípulos. Tá? Ou seja, ela foi passada, né, de geração em geração por vários mestres que também são discípulos de outros mestres e, por consequência, têm os seus discípulos, mas é um conhecimento que não foi adulterado. Ele vem desde a sua fonte original até os tempos de hoje, tá? De maneira inadulterada. Nós aprendemos com os grandes santos e sábios da Índia que a literatura transcendental chamada Srimad Bhagavatam é a essência de todo conhecimento védico atemporal. E ela foi manifestada neste mundo por Vyasadeva, que é a encarnação literária de Deus, ou seja, do próprio Krishna. O onisciente e completamente independente, né, a fonte de criação, da manutenção e destruição está descrita, né, no primeiro verso do Srimad Bhagavatam como sendo Krishna.
E a suprema verdade absoluta está presente em cada página deste grande épico. Os sábios ensinaram que o Gopi Gita ele é um dos 5 capítulos mais importantes do Srimad Bhagavatam. Nós, portanto, estamos apresentando para vocês, respeitáveis leitores, o milagroso e mágico efeito de ler ou de ouvir o Srimad Bhagavatam e assim oferecendo o benefício de ler e ouvir o Gopi Gita. Né? E junto com isso, né, o benefício de ouvir e ler o Gopi Gita. A glória do Srimad Bhagavatam é descrita pelo próprio Bhagavatam, que diz no verso 1.7.6: as misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem diretamente podem ser diretamente mitigadas através do processo de serviço devocional. Mas a massa, né, das pessoas ignorantes, ou seja, a base da pirâmide social, existe uma pirâmide social no sentido espiritual, né, principalmente. A grande massa das pessoas está dentro de uma ignorância espiritual, e lá no topo você tem uma quantidade mínima de mestres ascensionados, de pessoas liberadas. Então existe uma gradação, né? Então aqui, nesse próprio verso do Bhagavatam é dito, mas a massa das pessoas não sabe isso. E, portanto, o grande sábio Vyasadeva compilou esta literatura védica que apresenta essa verdade suprema, que é o próprio Srimad Bhagavatam. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas que são motivadas, que são materialmente motivadas, este Bhagavata Purana, que é um dos nomes do Srimad Bhagavatam, porque ele é um Purana, então ele é chamado de Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, apresenta, a verdade mais elevada, que é entendida apenas por aqueles devotos que são completamente puros de coração. Então, para você entender o Srimad Bhagavatam, você precisa ser puro de coração. Não basta você ser um grande intelectual, não basta você saber sânscrito, você saber vários versos das escrituras sagradas. Bhakti não é baseado em intelectualismo. Tá? Nós sabemos que é necessário você saber o Siddhanta, a conclusão filosófica, você precisa, principalmente se você for um pregador, você precisa ter as informações corretas para você saber se posicionar, né, diante de um confronto de ideias. Mas, dentro do ambiente de Bhakti, né, vamos dizer assim, da egrégora devocional, é necessário o quê? Mais do que o conhecimento, a pureza, a devoção, tá? A entrega para Krishna, a dedicação. Tá? É assim que a gente mede a devoção, não é pelo nível intelectual das pessoas. Tá bom? Claro que você pode somar os dois, mas nós temos a prioridade, que é o quê? O sentimento. É o quê? O desapego pelo mundo material, é o apego por Krishna, a dedicação integral às práticas devocionais. Você mede muito o nível de devoção que as pessoas se encontram, observando o quão dedicadas elas são à prática devocional. Isso é um termômetro bastante evidente. Se a pessoa simplesmente diz que é devota, diz que ama Krishna, diz que é rendida, mas na prática você não vê isso, né? Então não é aí o termômetro que você vai usar. Você precisa ver, de fato, o quão ocupada essa pessoa está na prática devocional. Tá bom? Então, continuando aqui. Qual é a necessidade de qualquer outra escritura, além do Srimad Bhagavatam? Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, é suficiente nele mesmo para alcançarmos a realização de Deus. Assim que ouvimos atentamente
e submissamente, né, essa mensagem do Srimad Bhagavatam, através da cultura do conhecimento do Senhor Supremo, então, através disso, então, a cultura do conhecimento ao Senhor Supremo é estabelecida dentro do coração. Tá? Esse é um outro verso do Bhagavatam, 1.1.2. Ou seja, é o segundo verso do Bhagavatam. Como foi dito anteriormente, o Gopi Gita é um dos 5 mais importantes capítulos do Bhagavatam. Tá? O Bhagavatam tem 5 principais capítulos que nós chamamos dos 5 ares vitais do Bhagavatam, Pancha Prana. O Gopi Gita é um deles. Tá? Então, na sua aula sobre o verso 14 do Gopi Gita, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj revela um dos benefícios de ouvir e ler o Gopi Gita. Então, abre aspas. Existem outras pessoas que podem ouvir sobre os passatempos de Krishna. Eles ouvem que Krishna está brincando com sua flauta e que todos os seres humanos, animais, pássaros e outras criaturas em Vrindavana estão ouvindo a canção de sua flauta. E como resultado de ouvir as narrações desses passatempos, essas pessoas também desenvolvem uma ambição por querer ouvir a flauta de Krishna. Uma ambição no sentido, um desejo intenso. Elas certamente abandonarão todos os desejos por desfrutar das formas e qualidades do mundo material. Elas jamais desejarão ir para Swarga ou mesmo alcançar a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Então aqui é um conceito básico de que o devoto ele não deseja o desfrute material, ele não deseja posição, nome, fama, também não deseja a liberação impessoal, ir para o Brahman ou ir para Vaikunta. Tampouco deseja ir para Swarga, os planetas celestiais, onde há um grande desfrute sensorial no modo da bondade. Os devotos simplesmente querem o quê? Continuar ouvindo os passatempos de Krishna. Essa é a meta dos devotos. Então, fecha aspas. As palavras em sânscrito Gopi Gita significam a bela canção das gopis. Nós aprendemos pela literatura antiga dos Vedas e pela nossa linhagem de mestres espirituais que as gopis são uma expansão transcendental do inconcebível poder inerente de Krishna. Elas são que são resumidas na potência de prazer chamado Shri Radha. Ou seja, as gopis são uma expansão de Radha. E é pela influência do seu poder interno, da sua potência interna, que a verdade absoluta Shri Krishna existe em 4 aspectos. Quais são esses 4 aspectos através dos quais Krishna existe? A sua forma pessoal, como a causa suprema de todas as causas, e o desfrutador supremo de todos os humores transcendentais, é uma delas. As suas encarnações, né, dentro das diferentes moradas divinas, Vaikuntas, Ayodhya, Dwaraka, etc., né, e os seus respectivos passatempos divinos. As entidades vivas, que é o terceiro, e o quarto, que é o estado imanifesto da natureza material, chamado Pradhana. Tá? Então Krishna, ele se manifesta, a verdade absoluta se manifesta nesses 4 aspectos. Eu vou repetir para vocês. O próprio Krishna, né, a pessoa suprema, aqui no caso, já contando Radha, contando, né, todas as suas potências. Depois tem
as suas encarnações, como Narayana, Rama, Nrsimha, Vamana, etc, etc. E os seus respectivos passatempos em cada um dessas encarnações. As entidades vivas, ou seja, a alma, ela também é uma expressão da verdade absoluta, porque ela é não diferente de Krishna. Nós já estudamos isso. Então é algo básico. E o estado imanifesto da natureza material. O que é esse estado imanifesto? Tá? Quando ele se manifesta, ele se transforma de fato no mundo material, ele é chamado de Mahatattva, perdão. Tá? Mahatattva. Então aí ele já é material, ele já não representa mais Krishna, mas a base do Mahatattva, de onde surge, né, esse mundo material, é chamado Pradhana, que é o estado imanifesto dessa natureza material. Tá? Então Krishna, ele também se manifesta através de Pradhana. Tá? Ou seja, a base do mundo material também é uma energia divina. A própria Durga, que é Mahamaya, ela também é uma energia divina. Tá? Bom, então são esses 4 aspectos. Nós lemos na escritura védica, chamada Brahma Samhita, no verso 37, que Krishna é o onipresente, aquele que existe dentro do coração de todos e reside na sua morada conhecida como Golokadhama, acompanhado de Radha, que é a personificação da sua potência de prazer e que é a sua cara metade, né? Ou seja, ela é a outra face, né, da forma espiritual de Krishna. Ela é a epítome da raça transcendental e ela é perita nas 64 artes. Radha e Krishna estão acompanhados das gopis, que são expansões do próprio corpo transcendental de Radha. E elas estão dotadas de bem-aventurança e raça espiritual. Tá? Eu adoro a personalidade original chamada Sri Govinda. É um verso do Brahma Samhita muito famoso. Tá? Os nossos mestres, o nosso mestre antecessor, ou predecessor, chamado Srila Jiva Goswami, escreveu um comentário a este verso do Brahma Samhita que diz o seguinte: a função da potência de prazer do Senhor Supremo na forma das suas amadas gopis é não diferente da sua própria forma intrínseca e natureza intrínseca. Assim, as gopis são manifestações da potência pessoal de Krishna e são, portanto, personificações do mais exaltado sentimento amoroso. Ou seja, quando Krishna está se relacionando com as gopis, nós jamais podemos ver isso como sendo uma relação mundana entre homem e mulher. É assim que aparece para a alma condicionada. Tá? São muitos aqueles que não entendem Krishna. Por quê? Porque olham Krishna como se fosse um homem. Né? Só porque ele nasceu nesse mundo, colocam ele como se fosse um homem. Mas Deus também faz esses passatempos. Tá? Então, a relação que Krishna tem com as gopis é, na verdade, uma relação que ele tem com ele mesmo. E é óbvio, desprovido de qualquer tipo de luxúria. Tá bom? É fundamental começar a ouvir o Gopi Gita tendo em vista sempre, né, essa informação de que não é uma relação entre homens e mulheres desse mundo material. Apesar de parecer. Tá? A grande dificuldade de seguir o Vaishnavismo, principalmente na linha da Gaudiya, que adora Radha e Krishna, principalmente no humor de Parakya, que é o humor de amante, né? É muito complicado as pessoas conseguirem dissociar uma coisa da outra. A relação material homem-mulher e a relação espiritual Krishna e as gopis, ou Krishna e Radha. É por isso que as pessoas não conseguem ver isso como algo espiritual, uma religião, imagina. Acham que isso é uma grande perversão, onde já se viu, né, ficar
dizendo que Deus está tendo relação íntima com as suas consortes. Tá? Mas, na verdade, essas pessoas pouco entendem da dinâmica da vida. E elas mal conseguem entender que, na verdade, por Krishna ser, como disse ali, Pradhana, ou seja, a manifestação do universo material, né, o estado imanifesto dessa manifestação, ou seja, anterior à manifestação, faz com que tudo que existe aqui nesse mundo seja um reflexo pervertido do que existe no mundo espiritual, na morada transcendental. Então, se existe aqui, é porque existe lá, de alguma forma. De alguma forma, tudo que existe aqui, existe lá. Só que aqui é um reflexo pervertido. Aqui você tem justamente o oposto do que é lá. Tá? Mas a estrutura, a dinâmica das relações, etc., etc., tudo isso você vai encontrar uma fonte, obviamente, em Deus. Bom? Então, para concluir aqui o prefácio. O Gopi Gita foi cantado por essas mesmas gopis. E a magia da sua canção foi elogiada no Srimad Bhagavatam da seguinte forma. Quando as gopis cantam alto as glórias de Krishna, esta vibração purifica os 3 mundos. Os 3 mundos aqui significa o quê? Todo o universo é dividido entre 3 regiões. Né? A Terra fica no meio, é uma região. A região superior são os 6 planetas superiores e a região inferior são os 7 planetas infernais. Tá? Então, por isso a gente fala 3 mundos. Tribhuvan é uma frase muito comum. Né? Nós então oramos para que os nossos leitores, no caso aqui os nossos ouvintes, possam tirar o máximo, né, de prazer e benefícios dessa aula sobre a canção divina feita por Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Agora aqui tem uma nota explicativa antes da gente começar de fato a leitura do livro. É muito importante a gente ler, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor o Gopi Gita. Bom, no começo dos anos 90, um pequeno grupo de sannyasis e outros devotos que regularmente visitavam Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, buscando orientação e instruções, né, eles costumavam ir até Vrindavana ou Mathura, que era onde Srila Gurudeva vivia nessa época, entre o templo de Mathura e o templo de Vrindavana, perguntando, né, estudando diferentes livros com o Srila Gurudeva. Tá? Quem são esses sannyasis? Já vou dizer logo para vocês. Eram o GBC da ISKCON. Tá? Ou seja, após a partida de Srila Prabhupada, em 77, ficou um grupo de sannyasis na ISKCON, organizando a ISKCON, né, direcionando, enfim, administrando, eles viraram os gurus da ISKCON. E, seguindo as instruções de Srila Prabhupada, bem tardiamente, já na década de 90, ou seja, quase 10 anos, mais de 10 anos depois, eles finalmente, então, decidiram começar a aprender mais, né? Enfim, a se associar com um devoto puro, como Srila Gurudeva, para continuar avançando, até porque sozinho não ia dar conta. Né? Sozinho eles iam ficar apenas no âmbito da informação. Ler livro, qualquer um pode ler. Agora, entender, realizar, compreender, né, é difícil. Você precisa de sadhu sangha. Você precisa ter um devoto autorrealizado para fazer com que essa informação chegue até você da maneira correta, né, e da maneira, vamos dizer assim, protegida, né, por outros aspectos muito importantes. Eu costumo dizer que é como se fosse a pessoa que se alimenta de comidas refinadas, né? Aquele açúcar contido, né, ali naquela farinha refinada, enfim, vai direto para o sangue e causa um estrago muito grande, né? Agora, a pessoa que come alimentos integrais,
aquele açúcar que está ali dentro, aquela glicose, né, automaticamente ela continua o quê? Protegida por fibras, nutrientes que vão fazer com que esse açúcar não crie um estrago no organismo. Então, da mesma forma, você quer ter acesso a essa doçura, né, que são os passatempos de Krishna com Radha, que é a rasa que a gente fala, né, Madhura Rasa, né, os passatempos doces. Se você quiser ter acesso a essa doçura, você precisa estar fazendo com que ela venha até você protegida por uma série de outras informações para que ela não cause um estrago, porque ela causa. E a doença que ela vai gerar não é a diabetes, é a luxúria. Então, você precisa ouvir essas informações através de um mestre espiritual autorrealizado que vai fazer com que ela chegue até você da melhor maneira possível e nutra o seu espírito, nutra a sua alma, ao invés de fazê-la ficar doente. Tá certo? Então, assim Srila Gurudeva então começou a explicar para eles, né, os significados profundos do Srimad Bhagavatam através dos escritos dos nossos Gaudiya Vaishnava Acharyas. E um dos tópicos principais discutidos entre Gurudeva e eles era o Gopi Gita, né, a canção de separação das gopis por Krishna. Então aqui vejam que para definir o Gopi Gita, os devotos já adicionaram um outro elemento. No começo, a definição de Gopi Gita era apenas a canção das gopis. Depois, mais para frente, Gurudeva disse que era a belíssima canção das gopis. E agora, a informação que vem é a canção de separação das gopis por Krishna. Então, vê que ela tem um contexto. Quando as gopis cantaram o Gopi Gita? Quando elas estavam se sentindo o quê? Separadas de Krishna. Quando Krishna deixa a dança da rasa, e assim as gopis sentem falta dele, saudade dele, né? Entram naquele estado de separação, e assim começam a experimentar uma angústia, né? E assim elas começam a cantar. Para aliviar aquela dor, elas cantam. Tá? Então não é de hoje, né, que o ser humano, no sentido, precisa cantar para aliviar a sua dor. Isso já vem lá de cima. Né? Já vem lá de cima. Muito bem. 5.000 anos atrás, o grande sábio Shukadeva Goswami, misericordiosamente, revelou então a canção divina das gopis durante a sua recitação do Srimad Bhagavatam para o rei Parikshit Maharaj, enquanto eles se sentavam juntos às margens do rio Ganges, cercados por inúmeros outros grandes sábios e almas autorrealizadas. Aqueles versos do Gopi Gita mais tarde se manifestaram como parte do 10º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 31. O mais elevado, sagrado e confidencial assunto do Gopi Gita está muito além da compreensão das almas condicionadas. Portanto, com profunda compaixão, alguns recipientes da misericórdia das gopis escreveram comentários sobre esses versos. Quem são esses recipientes da misericórdia das gopis? São os nossos mestres, são as servas delas. Srila Narayana Goswami Maharaj nos explica que Chaitanya Mahaprabhu respeitou o comentário de Sridhara Swami. Sridhara Swami, né, foi um dos comentaristas do Bhagavatam, muito famoso, anterior a Mahaprabhu, tá? Porque ele revelou um humor, né, muito especial. Então, usando isso como fundação, Srila Sanatana Goswami estabeleceu o humor belíssimo de Mahaprabhu no seu próprio comentário ao 10º canto.
né? Depois, Srila Jiva Goswami iluminou ainda mais essa explanação com o seu livro chamado Vaishnava Toshani. No seu comentário, ao livro Vaishnava Toshani. Em seguida, aceitando ambos os comentários, né, ou pegando os remanentes dos comentários de Srila Jiva Goswami e Srila Sanatana Goswami, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que já é quase agora 200 anos antes da gente, ele então extraiu a essência da ambrosia, né, desses versos e compôs o seu próprio comentário ao Gopi Gita, ou ao 10º canto em geral do Bhagavatam. No caso, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele acabou comentando o Bhagavatam inteiro. Tá? Então, os comentários desses acharyas foram cuidadosamente, né, preservados e passados de mão em mão através da nossa linha de mestres, tá? Todos os quais sempre estiveram imersos nessas verdades sublimes, ou seja, porque também são almas autorrealizadas. Então, depois de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, nós temos Srila Baladeva Vidyabhusana, depois nós temos Jagannath Das Babaji Maharaj, depois nós temos Srila Bhaktivinoda Thakur, depois nós temos Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, depois nós temos Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, depois nós temos o meu Parangurudeva, Srila Bhakti Pragyana Keshwar Goswami Maharaj, aí depois nós temos o meu Gurudeva. Tá bom? É claro que depois de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, há uma grande ramificação de outros mestres, como Srila Bhakti Pramoda Puri Maharaj, que depois foi sucedido por Srila Bhakti Vibhuda Bodhayana Goswami Maharaj, e assim por diante você tem diversos paramparás, todos preservando os mesmos ensinamentos de Srila Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Rupa Goswami, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, etc, etc. Tá bom? Ou seja, não houve adulteração ao longo desse processo de transmissão, né, de legado. Tá? Muito bem. Assim, em 1966, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, famoso no mundo inteiro como Srila Prabhupada, ele levou essa cultura ancestral védica para o Ocidente com muito cuidado. Ele fez isso com o propósito de criar uma plataforma mundial sobre a qual, né, as pessoas, vamos dizer, dessa era de Kali Yuga, né, a era de hipocrisias e desavenças, pudessem acessar essas verdades. É como se fosse vamos dizer assim, um site. Né? Hoje em dia, nessa linguagem mais moderna, ele criou um site, uma plataforma, onde todos possam ir e acessar esse conhecimento transcendental. Né? E assim ele também publicou o Srimad Bhagavatam em inglês. Tá? Na sua conclusão do 10º canto do Bhagavatam, chamado Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que é o famoso Krishna Book, o livro de Krishna, Srila Prabhupada, ele introduziu versos e comentários da canção das Gopis em inglês. E também traduziu mais de 60 volumes de livros védicos. Né? Ele fez isso com o objetivo de trazer para o mundo inteiro, né, a audiência e a compreensão gradual sobre esses temas. É por isso que você não vai encontrar nos livros de Srila Prabhupada a profundidade que você encontra nos livros do meu Gurudeva. Não significa que um saiba mais do que o outro, não. Os mestres todos têm o mesmo nível de realização espiritual. Acontece que eles estão pregando em momentos diferentes. Então, o meu Gurudeva jamais poderia falar o que ele falou se não tivesse sido feito um trabalho anterior pelos mestres que o antecederam. Tá? Então, jamais entrem em mérito de comparação entre os mestres, porque isso é uma ofensa. Tá bom? Todos estão no mesmo nível, só que cada um tem um papel histórico, né? Histórico, de acordo com o padrão da humanidade em que eles apareceram, para eles poderem pregar. Tá bom?
Então, continuando. A audiência em inglês de Srila Narayana Goswami Maharaj consistia de discípulos, em sua maioria de discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Então, ele foi capaz de revelar algo a mais para eles, né, como se fosse uma ajuda para eles entenderem melhor o que Srila Prabhupada quis dizer. E assim Gurudeva disse para eles, né, dizia para eles na época: eu sinto como se eu estivesse servindo a Srila Prabhupada. Né? Eu sinto isso no meu coração, portanto, eu não me importo comigo mesmo. Né? Eu tomo isso como sendo meu próprio sadhana, minha própria prática espiritual. Né? Ou seja, ajudá-los, né, e conversar com vocês, explicar com vocês. E eu oro para que ele possa dar a sua misericórdia a mim, para que ele possa dizer, né, para o meu Gurudeva, pedir que o meu Gurudeva também derrame misericórdia sobre mim, porque eles eram grandes amigos. Então a amizade que meu Gurudeva tem com Srila Prabhupada é antiga. Por quê? Porque Srila Prabhupada era amigo do Parangurudeva, do meu Parangurudeva, do Guru do meu Guru. Tá? Então, isso desde 1946, que foi quando meu Gurudeva viu pela primeira vez Srila Prabhupada. Né? E Srila Prabhupada ele participou da fundação, né, da associação que o meu Gurudeva criou para fundar a missão dele. Então eles estão muito unidos desde o começo. Então quem não sabe isso, simplesmente acha que eles são desconectados, que o meu Gurudeva quis se aproveitar da fama de Srila Prabhupada para poder pregar no Ocidente. Ao contrário, né, Gurudeva apenas foi fazer o que Srila Prabhupada mesmo o pediu que ele fizesse, que era pregar e ajudar os seus discípulos. E assim Gurudeva fez. Né? Mas nenhum mestre precisa da fama do outro. Todos os grandes mestres por si só já têm a sua luz, já têm as suas qualidades, eles não precisam de nada, vamos dizer assim, de se aproveitar de nada do que o outro fez. Ao contrário, eles partem do princípio daquilo que os outros deixaram, né, e eles começam a partir de então a aprofundar cada vez mais em benefício da comunidade Vaishnava. Então, continuando. Quando alguns devotos da audiência sugeriram que um livro fosse compilado com essas aulas maravilhosas que Gurudeva estava dando para esse grupo de sannyasis, ele concordou. Então, ele adicionou que, embora o livro possa estar disponível para todas as pessoas, né, para o benefício de todos, seria especialmente para pessoas qualificadas. Não era um livro para o público leigo. Tá? Alguns anos mais tarde, em 2005, enquanto os editores estavam preparando os manuscritos dessas aulas, Srila Gurudeva, ele então começou a escrever o seu comentário em hindi, né, para o comentário de Srila Sridhara Swami, Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sobre esses 5 capítulos especiais do Bhagavatam que levam o nome de Rasa Panchadhyaya. Tá? São os 5 capítulos que descrevem então a Rasa Lila de Krishna, tá? Com as gopis. São vários aspectos da Rasa Lila, são vários momentos dessa Rasa Lila quando Krishna dança com as gopis. Um deles é o Gopi Gita. Tá? E assim, então, esse comentário em hindi foi então traduzido para o inglês e foi então adicionado, né, a esse áudio, né, que foi transcrito com essas aulas que Gurudeva deu, para então ser apresentado e ser dividido, por exemplo, como o Gopi Gita mesmo, né, que nós temos agora em inglês. Tá? Então nós teremos aqui a compilação. Gurudeva ele compila os comentários de Srila Sridhara Swami, chamado Bhavarta Dipika,
que significa iluminações sobre significados profundos dos humores do Gopi Gita. O comentário Jiva Goswami, né, que significa trazer satisfação aos Vaishnavas, Vaishnava Toshani, e o de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, chamado Sarartha Darshini, que significa revelando significados essenciais. Os editores, então, pediram a Srila Gurudeva se ele poderia dar um nome, né, para o seu próprio comentário, feito para o Gopi Gita, e ele então deu o nome de Bhava Prakashika Vritti. Bhava Prakashika Vritti, que significa o comentário que ilumina o Bhava, ou que é o humor transcendental. Então, a gente vai estudar esses quatro, o de Gurudeva, Srila Jiva Goswami, Srila Sridhara Swami e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Gurudeva vai dar esse apanhado de informações para a gente, com realização, com humores, com Siddhanta, para a gente poder ir fundo dentro desse Gopi Gita e entender, né, um pouco mais sobre a relação de Krishna com as gopis. Tá? Então assim a gente encerra a leitura dessa nota explicativa e vamos encerrar a aula também de hoje e começaremos amanhã, então, com a introdução do Gopi Gita ao capítulo 1, né, que foi ao livro Gopi Gita, que foi escrita pelo meu Gurudeva. E aí a gente começa a ir se aprofundando aos poucos. É belíssimo, e quem tiver a oportunidade também de ouvir o meu Gurudeva cantar o Gopi Gita, é muito bonito. Eu, geralmente, nos meus encontros e festivais, eu sempre canto também o Gopi Gita. Ele tem uma potência muito forte de tocar o coração, de amolecer o coração, de fazer com que a nossa consciência se sintonize, né, com o humor das gopis, com o humor de saudade. Enfim, é muito bonito, é muito profundo, e eu com certeza recomendo que vocês façam que vocês ouçam, tá, a canção, o Gopi Gita sendo cantado, tá bom? Então a gente vai encerrar aqui. Vanchakalpatarvesya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna.